Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Vou trazer aqui hoje mais um vídeo, espero que seja útil para ti, que venha trazer esclarecimento sobre o mundo espiritual. Hoje é segunda-feira, ontem à noite eu cheguei de serviço, domingo à noite, e eu tinha planejado não gravar nenhum vídeo, tá? Tem acontecido algumas coisas aí que fica me impedindo de gravar e muitas vezes eu fico desanimada. Satanás, ele sabe como trabalha, não é verdade? Então eu tô com alguns projetos, tô dando andamento e hoje pela manhã quando eu acordo o Senhor traz para mim uma palavra. Então eu estou a serviço do nosso Deus, né? Quem sou eu para não fazer aquilo que Ele tem me pedido? Deus tem sido tão maravilhoso com a minha vida que é impossível não agradá-lo. Então hoje eu quero trazer para você uma mensagem. Não repare aqui o lugar que eu tô. Acontece várias coisas, né? Minha hang light quebrou. De manhã é difícil, tenho que acordar bem cedo para fazer as gravações dos vídeos, porque eu tenho minha mãe em casa, e a minha mãe é como uma criança, sabe? Ela faz barulho, ela fica falando sozinha, e eu falo, mãe, fica quietinha, eu tô gravando, aí que ela fala mais, então eu tenho que acordar mais cedo. Então muitas vezes acontecem várias coisas que vai me desanimando, tá? Acontecem várias coisas que eu nem vou trazer tanto em pauta aqui, mas no decorrer da caminhada, muitas coisas vão se levantando contra nós para que a gente não faça a obra do Senhor. Então não sei se é o seu caso aí, se Deus tem um chamado na sua vida, não olhe a sua situação, não olhe a sua capacidade, apenas obedeça a Deus, né? A palavra do Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então eu preciso fazer a vontade do Pai. E hoje eu acordei pela manhã, eu não havia pensado nisso, é algo de Deus mesmo, o Senhor me trouxe, que muitas pessoas têm se apegado a coisas que desagradam a Deus, tá? Até mesmo os evangélicos, nós pensamos às vezes que quem são idólatras, né? Os idólatras são, a gente acha isso, né? São somente os católicos, porque os católicos adoram imagem, né? E nós sabemos que não podemos adorar a imagem. A palavra do Senhor é bem clara nesse respeito. Mas há servos de Deus também que muitas vezes são idólatras e não sabem. Adoram carros, adoram dinheiro, adoram pessoas, né? Tem aquela pessoa como ídolo, fazem orações, gente, é isso que o Senhor trazendo no meu coração. Abre portais no mundo espiritual e a gente não tem nem noção disso. Sabe, muitas vezes nós pensamos que o mundo espiritual não existe, na verdade, porque o mundo físico é isso que nós vemos. Como nós não enxergamos o mundo espiritual, muita gente não acredita, mas o mundo espiritual é maior do que esse mundo. O mundo espiritual é que rege esse mundo físico. Então nós precisamos entender que muitas vezes as coisas não estão acontecendo bem nas nossas vidas, porque talvez lá no passado, quando você era criança, talvez quando você era adolescente, abriu portais no mundo espirituais. Satanás vê uma brecha, ele entra e começa a trabalhar. Muitas vezes nós fazemos orações que não é concernente àquilo que está na palavra de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos adorar somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, que são a Trindade, Deus eterno, tá bom? Então tudo que passar disso é procedência maligna. Então eu não posso, às vezes nós temos um líder, eu vejo pessoas adorando líderes, né? Não, fulano de tal, quando fulano de tal chega, meu Deus, chegou assim, algo assim especial, né? Tem pessoas que, até líderes que ensinam isso, né? Vocês precisam estar debaixo da minha cobertura. Gente, não caiam nessas landainhas, não. Nós humanos não temos como guardar ninguém. Nós não temos que estar sob a cobertura de ninguém. Nós precisamos estar sob a cobertura do nosso Deus vivo. Precisamos estar sob a cobertura de Jesus. Precisamos estar sob a cobertura do Espírito Santo de Deus. Então, outra pessoa não tem como nos cobrir. Outra pessoa não tem como nos guardar. Então, muitas vezes tem líderes que colocam esse fardo, né? Coloca a pessoa dentro de um quadrado dizendo isso. Não, você precisa se alinhar aqui a essa igreja, porque você precisa estar sobre uma cobertura. Não, a cobertura nossa veio do nosso Deus, tá? Então, você precisa orar, precisa buscar a presença de Deus, precisa se posicionar com o Pai, precisa quebrar aliança com o mundo espiritual, precisa deixar o pecado. E quando você faz isso, você está sobre a cobertura de Deus. Eu posso estar dentro de uma igreja, servindo com os meus irmãos, porque, claro, são pessoas que estão servindo o mesmo Deus, no mesmo propósito, aprendendo, né, a cada dia mais, um com o outro, orar um pelos outros, como a própria Bíblia nos ensina, mas sabendo que essa cobertura vem do nosso Deus. Nós temos uma passagem aqui que Pedro está preso e os irmãos se reuniram dentro da sua casa, tá? Estão ali reunidos, orando por Pedro, dentro de uma casa. Então, você observa só que isso não tem nada a ver, não, gente. Temos que estar dentro de uma igreja. Não, gente. Nós precisamos reunir em nome do Senhor Jesus. Pode ser dentro de uma casa, dentro de um salão,
dentro de uma igreja. A palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus, ele estará. Aqui não está falando sobre a igreja física, que eu falo é feita por pedras, por mãos de homens, né? A palavra de Deus também é bem clara. Deus não habita em templos feitos pela mão de homens. Onde que Deus habita? Dentro de nós. Quem é a igreja de Cristo? Nós. Jesus morreu na cruz do Calvário, passou por todo aquele sacrifício para que nós possamos ter direito à salvação eterna. Ele diz, eu vou para o Pai, vou preparar lugar para ti. E um dia eu venho buscar vocês, né? É isso que está na palavra. E a palavra é bem clara, ele vem buscar nós, que somos membros do corpo de Cristo. Ele vem buscar a igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro. E essa igreja é constituída por seres humanos. Então, por isso que eu falo muito para você não ficar pegado em placa de igreja. A placa de igreja é só um meio de organização, tá? Tem vários tipos de igreja. Tem a igreja que bate palma, tem a igreja que não bate palma, tem a igreja neopentecostal, tem a igreja que é pentecostal, né? A igreja que acredita nas ações do Espírito Santo, profecias, línguas, curas. A outra igreja não acredita. Um guarda o sábado, outro não guarda o sábado. Um come carne de porco, outro não. Gente, são apenas organizações, tá? Uma igreja tem usos e costumes, a outra igreja não tem, mas o importante é que todo o povo de Deus esteja reunido buscando um só Deus, um só Espírito, um só Senhor. O importante é que cada pessoa esteja empenhada em se apartar do mal, renunciar ao pecado, imitar Jesus Cristo, tá? A palavra do Senhor diz para nós também, não olhar para o homem, né? Porque às vezes ficamos nos baseando na pessoa, né? Olha, fulano de tal faz isso e é abençoado. Olha, ciclano nem vai na igreja e é abençoado. Olha, fulano de tal tem feito tantas coisas ruins e nada acontece. Então, a palavra é bem clara. Olhe somente para Jesus. Olhe somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando eu tenho esse meu olhar para Cristo, eu posso fazer parte de qualquer igreja que fala a palavra do Senhor, né? Não seitas, não igrejas pagãs que buscam deuses, espíritos, demônios. Estou falando da igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Dos cristãos, aquele que aceitou Jesus como Salvador, né? Como o único e suficiente Salvador, e está caminhando para que um dia venhamos ter o maior bem, que é a salvação eterna. Então, é isso que nós precisamos entender. A nossa preocupação tem que estar nisso, confiando em Deus, buscando o Senhor, sabendo que quando nós buscamos ao Pai, colocamos nossa vida no altar, então nós vamos ter aí interferência do mundo espiritual, tá bom? Retaliações, até mesmo quando você quer fazer a obra do Senhor, estar na casa de Deus, orando, buscando pela sua família, renunciando ao pecado, então nós temos uma luta, uma guerra. A palavra do Senhor está bem clara, que a nossa guerra não é contra sangue, nem contra carne, e sim contra potestade e principados, tá? No mundo celestiais. Observa só, o mundo celestial existe, o mundo espiritual existe. E hoje também veio ao meu coração para falar com vocês, tomar cuidado, gente, em adorações a ídolos, mesmo nós que somos cristãos, tá? Tem pessoas, às vezes, que ficam fazendo simpatia. Deixa a Bíblia, né? A Bíblia aberta aqui no Salmo 91. O Salmo 91 aberto na minha casa. Vai guardar meu lar. Gente, isso daí é superstições, tá? Deus não trabalha nessas coisas. Tem pessoas que fazem o tal da oração do Arcanjo Miguel. Eu tava vendo sobre isso. Eu já acordei com isso no meu coração. O Espírito de Deus falava comigo sobre isso. Para falar para vocês estarem alerta. Quando vocês fazem isso, vocês abrem portais no mundo espiritual. Quando vocês fazem isso, vocês abrem brecha para que Satanás venha trabalhar. Tome cuidado com isso. Um anjo, um arcanjo, um querubim, ele não pode fazer nada na sua vida se o próprio Deus não mandar. Eles estão a serviço do Deus Pai, ao nosso favor, tá bom? Então, cuidado com o que você tem adorado. Muitas vezes ficamos fazendo orações pedindo Arcanjo Miguel, sei lá, Anjo Rafael, Anjo Gabriel, me guarda, guarda meus filhos. Gente, que orações são essas? Tome cuidado, porque isso você abre brecha no mundo espiritual. Nós devemos adorar somente ao nosso Deus. Tudo que nós formos pedir, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou é bem clara. Orai como? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí continua essa oração. Observa só que oramos em nome do Pai. Quando vamos pedir algo ao Senhor, oramos em nome de Jesus.
Em nome de Jesus eu peço, eu repreendo o demônio, eu peço cura, eu peço proteção, em nome do Senhor Jesus. Porque é o sangue de Jesus que tem poder. Porque é Jesus que tem poder sobre as nossas vidas. Entende isso? Então eu não devo orar em nome de homens da terra, em nome de animais, pedra, sei lá, tantas superstições, tantas crenças que vai te levar ao abismo. Cuidado com a aliança que você faz com Satanás, às vezes sem perceber, tá bom? Algumas simpatias, né? Olha, faz isso, joga canela, que a canela traz dinheiro, traz prosperidade. Gente, tome cuidado com isso. Coloca aí uma planta, aquela planta que chama espada de São Jorge, inclusive eu tenho até uma em casa. É uma planta, gente, ela tem alguém que criou ela e foi o criador. Então a criatura não tem poder de fazer nada, é uma planta. Então eu vou colocar uma espada de São Jorge para quebrar os maus olhados, para quebrar, sei lá, trabalhos feitos com o meu nome, com o nome da minha família. Tome cuidado com isso. Eu sei que esse canal é um canal gospel, um canal que atinge muitas pessoas que já conhecem a palavra de Deus, mas o intuito desse canal é que venha atingir pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que estão cegas, que estão sendo destruídas porque não sabem o que é o mundo espiritual, porque fazem coisa pensando que está fazendo bem e está trazendo mal, a maldição para o seu lar. Tome cuidado com coisas que você recebe de amigos, amigas. Às vezes pessoas fazem trabalho com coisas de comer, com um presente, um objeto e te dá para destruir a sua vida, é mundo espiritual. Nós precisamos estar atentos. O que a palavra diz? A palavra diz bem clara: seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Nós temos que ser prudentes. Nós que somos homens e mulheres de Deus. Temos que estar atentos ao mundo espiritual. Peça ao Senhor discernimento de espírito. Peça ao Senhor que tire as escamas dos teus olhos. Às vezes você está sofrendo com portas fechadas, com doença dentro de casa, com miséria, com depressão, com tanta destruição, porque tem aberto portas no mundo espirituais, com coisas simples, com coisas que você não, às vezes pensa que está fazendo algo bom e está trazendo uma maldição para a sua vida. Tome cuidado. Às vezes você olha uma pessoa que fala: olha, eu fiz tal coisa e minha vida prosperou. Entenda que Satanás, ele também prospera a vida dos seus. Muitas vezes ele faz troca, tá? Eu quero que você entregue a sua alma, entrega fulano de tal, eu quero que você faça tal negócio e eu vou abrir caminho para você, eu vou prosperar a sua vida. E as pessoas acham que porque aquela pessoa ali tem dinheiro, tem carro, tem vida financeira abençoada, né? Entre aspas, aquilo que ela fez é algo bom. O próprio Jesus foi tentado por Satanás. Eu vou deixar essa mensagem que está aqui em Lucas 4, quando Jesus se separou ali durante 40 dias, 40 noites, 40 dias em oração, e Jesus se preparando, né, para o que ele ia passar, a crucificação, que seria um momento muito difícil, ao qual fazia parte da missão de Cristo Jesus aqui na terra. Então, quando ele está ali se preparando, Satanás vai ao encontro de Jesus. E olha só o que ele disse, versículo 3 diz assim, ó: disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Olha como Satanás é astuto. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Entende? Então Satanás chega nesse ponto com o Filho de Deus. Satanás apresenta a Jesus o reino desse mundo, a riqueza desse mundo, para o próprio Jesus. Então imagina que ele não oferece para nós, meros mortais. Vamos compreender isso, gente. No mundo espiritual, cuidado, para você não estar trocando sua bênção por um prato de lentilha, caindo na astuta cilada de Satanás, olhando coisas que quando ele traz para você, são coisas que você olha, aparentemente são boas. Olha, faça isso daqui, ó, que vai trazer prosperidade para você. No dia determinado tal, joga lá canela, que a canela traz prosperidade, canela em pó. Eu já vi isso, eu vi pessoas fazendo isso, eu olhava aquilo e falava: meu Deus, simpatias, tá? Oração, essa oração do Miguel Arcanjo, oração do querubim não sei o que, vai cuidar, vai guardar a sua casa, vai... Gente, cuidado. Isso são portas no mundo espirituais. Você abre brecha e Satanás trabalha, tá? Por isso que a palavra fala para nós fechar todas as brechas. Quando nós servimos ao nosso Deus, nós temos que estar atentos, porque no mundo espiritual nós podemos abrir brechas, às vezes até inconsciente. Porque alguém diz que aquilo é bom, a pessoa fala: eu fiz,
Eu joguei canela na minha casa, no meu estabelecimento. Eu coloquei ali uma espada de São Jorge depois daquilo. Nossa, ficou uma maravilha. As coisas começaram a andar, as coisas começaram a funcionar. Eu comecei a crescer, prosperar. E aí você olha para a pessoa e fala, nossa, olha, tem carro, tem casa, tem tudo. Uma vida, você compara a vida dela com a sua vida, né, que serve a Deus. Eu creio em Deus e minha vida tá tão difícil. Olha, fulano fez isso, vou fazer também. Acender vela para mortos. Gente, tá tudo aqui na palavra. Deus abomina essas coisas. Tá tudo na palavra. Cuidado. Alguém te dá um cristal. Ó, esse cristal aqui vai trazer energia boa para sua casa. Cuidado com isso. Você vai colocar lá, é uma brecha, é uma porta no mundo espiritual. Então, gente, nem tudo que você vê, que você fala, poxa, aquela pessoa está enriquecendo, está prosperando, ela fez isso, ela fez aquilo, que vai com desacordo, que vai contra a palavra de Deus, não é porque aquilo aos nossos olhos está sendo bom, que veio de Deus. Cuidado com isso. Nós achamos que a pessoa tem uma casa com piscina, tem dinheiro, tem carro. Ah, eu fiz tal coisa, e depois que eu fiz isso, minha vida mudou. Ah, eu vou fazer também, cuidado. Satanás, ele é astuto. Olha que ele falou para o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Só que nós temos que entender uma coisa, Satanás dá com uma mão e tira com a outra. Se não for aqui na terra, tá? Porque muitas vezes já vi acontecer da pessoa vender a alma para o diabo, fazer pactos com Satanás, e a vida dele prosperou, cresceu, mas o filho dele morreu. A mulher dele foi embora com outro homem. Apareceu uma doença gravíssima. Porque Satanás dá com uma mão e tira com a outra. E o pior, perde a salvação eterna, gente. Perde o maior bem que nós temos em Cristo Jesus. Então será que vale mesmo a pena eu aqui nesse mundo entregar minha vida na mão de Satanás só para ter riquezas que vão ficar? Trocar o meu bem maior, que é a salvação eterna, por riquezas que vão ficar, que vão perecer, e perder a salvação? Será que isso vale a pena? Tome cuidado. O nosso Deus, nós não conseguimos enganá-lo. Muitas vezes queremos se enganar. Não é Deus que está fazendo. Não é Deus que está prosperando. Ah, eu fiz a oração do arcanjo Miguel. O que um arcanjo, um anjo pode fazer por você, se ele não for determinado por Deus? Eu pesquisei aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Observamos que os anjos, Deus colocou os anjos, sim. Anjos, eles vêm muitas vezes para trazer uma mensagem. Naquela época era usado, na época antes de Jesus, era muito usado sobre isso, né? O anjo aparecia e trazia ali uma mensagem, trazia ali uma bênção, trazia ali uma direção. Hoje, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, então não se deixe enganar. Nós ouvimos aí pessoas dizendo, eu já vi anjo. Deus pode ver anjo? Sim, nós podemos ver anjo. Daí está restrito ao mundo espiritual. E algumas vezes Deus permite que a nossa visão espiritual se abra, tá? E a gente conseguimos enxergar coisas espirituais, tanto anjos como demônios, tá? Porque é o mundo espiritual. Então, quando Deus quer, Ele permite. Então, já vi relatos de pessoas, eu vi anjo, né? Tava ali num culto, tava ali buscando a Deus e vi um anjo. E aí? Você viu um anjo? Uma bênção. Você viu um anjo, mas eu não vou adorar o anjo. Porque um anjo é uma criatura de Deus como nós somos. Só que ele está numa situação mais elevada, ele está ali no céu, é um anjo, né? Então nós temos alguns anjos, querubins, serafins, né? Arcanjos e vários anjos, que cada um tem o seu chamado. Uns adoram, outros entregam mensagem, outros são os anjos guerreiros que acampam ao nosso redor. A palavra de Deus não diz isso? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então os anjos, eles têm ali também a sua missão perante Deus, e essa ordem é dada por Deus. Então os anjos acampam ao nosso redor. Quantos livramentos que eu já não tive? Quantos livramentos que você já não teve? E foram anjos que guardaram você. Foram anjos que nos guardaram a pedido do nosso Deus, entende? Então eu não vou adorar anjo por isso, eu vou agradecer a Deus por Deus ter enviado anjos para nos guardar, mas nós não devemos fazer oração para anjo, nós não devemos adorar a anjo. Eu fiz uma pesquisa aqui no Google para trazer para vocês entenderem isso, tá? Anjos são criaturas, anjos são seres espirituais criados por Deus, assim como os humanos e todas as outras coisas. Adoração exclusiva a Deus. A Bíblia ensina que somente Deus é digno de adoração e que devemos adorá-lo e servi-lo exclusivamente, conforme Êxodo 20,
3, 5. Mensageiro de Deus. Os anjos atuam como mensageiros e servos de Deus, executando seus propósitos e assistindo à humanidade, mas não são objetos de adoração. Pecado da idolatria. Adoração de anjos ou qualquer outra criatura é considerada idolatria, um pecado grave de acordo com a Bíblia, tá bom? Então, nós não devemos adorar anjos, nós não devemos adorar pessoas. Por mais que essa pessoa, não, mas é que esse pastor, essa irmã, ela cospe até fogo. Nossa, ela flutua. Ele faz coisas tremendas. Nem por isso nós vamos adorá-lo. Se ele tem um dom, se ela tem um dom, esse dom foi dado por Deus. Então essas pessoas são apenas usadas, né? Escolhidas por Deus para missão. E Deus muitas vezes nos dá talento, nos dá dons que serão usados em prol da obra de Deus, mas nem por isso devemos ser adorados. Nem por isso devemos adorá-los. Adoração somente a Deus. Então isso que veio ao meu coração hoje. Tome cuidado com isso. Tem pessoas fazendo oração para arcanjos. A nossa oração é direcionada a Deus. Então nós vamos orar, Senhor, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor acampe anjos ao nosso redor, que o Senhor guarde a minha casa, que o Senhor guarde meu marido que está trabalhando, guarde meu filho que saiu agora com o seu carro. Em nome do Senhor Jesus, tudo em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos expulsar um demônio, expulsa em nome de Jesus, que é o nome dele que tem poder, o sangue de Jesus tem poder sobre todas as coisas. Então tudo que nós vamos fazer, em nome do Senhor Jesus. Eu estava agora aqui falando sobre isso, o gato subiu, a câmera caiu. Gente, não é fácil. Preste atenção, o mundo espiritual ele age, gente. Tome cuidado. Se o Espírito Santo de Deus colocou isso no meu coração, é porque tem pessoas abrindo brecha no mundo espiritual. Às vezes inconscientemente, tá? Às vezes um objeto que você recebeu de alguém, olha, eu trouxe esse presente para você, tá? Fez um trabalho ali para destruir a sua vida. Tem pessoas que elas, às vezes nós pensamos assim, mas por que as pessoas querem o meu mal, né? Eu muitas vezes já fiz essa pergunta. Eu não sou rica, eu não tenho propriedades, eu não tenho carros importados. Eu vejo às vezes pessoas com inveja. Mas sabe o que a pessoa inveja às vezes de nós? O simples fato de termos Deus em nossas vidas. Porque quem tem Deus em sua vida é feliz. Mesmo quando passa as dificuldades dessa terra, tem um brilho diferente. A nossa família, né, tem inveja às vezes da família, do marido, da esposa, tem inveja de ver ali uma família com os seus filhos, né, indo para a igreja, buscando o Senhor, tem inveja de você estar trabalhando, comprando às vezes uma coisinha simples, um sapato, uma roupa, às vezes aquela pessoa que é próxima a você, um amigo, uma amiga, né, fica com inveja. Eu queria ter a vida de fulano, eu queria ter a vida de ciclano. Eu vou fazer um trabalho aqui para destruir a vida dela, isso está me incomodando. Eu vou dar esse presente, né? Compra ali algo que você gosta, dá para. Então tome cuidado. Às vezes Deus te mostra, você percebe ali quando você vai contar, fecha a boca, vai contar. Eu comprei uma geladeira, eu estou pensando em comprar um carro, estou pensando em abrir um negócio, vou começar a estudar, vou fazer uma faculdade, e conta. E você vê na cara da pessoa o semblante mudar, aquilo é uma inveja. Através daquela inveja, pode afetar a sua vida, se você tiver com brechas abertas. Então por isso que nós que somos servos do Senhor, buscamos a Deus, precisamos estar orando, jejuando, buscando, fechando todas as brechas. Tome cuidado, tá bom? Não tire de Deus aquilo que é de Deus. Adoração, buscar somente o nosso Deus. O que formos pedir é em nome de Jesus, falando com Deus Pai. E Deus Pai sabe de todas as coisas. Então ele vai providenciar o escape, ele vai abrir as portas, ele vai curar, ele vai restaurar o casamento, ele vai te guardar, vai enviar anjos sim a nosso favor. Nós temos Daniel ficou ali 21 dias em oração e jejum, e a palavra bem clara disse que no primeiro dia o Senhor respondeu, mandou a bênção, né, para Daniel, mas Satanás, principado, ficou segurando a bênção de Daniel. E o que aconteceu? Ele continuou em oração e nosso Deus mandou que anjos guerreiros viessem ao encontro de Daniel. E ali no ar, nas alturas, houve uma guerra dos anjos contra Satanás, que estava impedindo que a bênção chegasse nas mãos de Daniel. E aí o que aconteceu? A bênção chegou, tá bom? Então Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Tá aqui na palavra do Senhor que diz assim, no versículo 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Quem que vai ordenar isso? Deus. Aos seus anjos ordenará a teu respeito
para que te guarde, e ele te sustentará nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito esta, não tentarás o Senhor teu Deus. Então aqui Jesus responde, né? Com certeza. Deus dará a ordem aos seus anjos para nos guardar, mas não tentaremos ao nosso Deus. Então nós vamos se colocar em perigo, né? Olha, eu vou subir aqui numa montanha, eu vou me jogar porque eu sei que Deus vai dar ordem aos seus anjos para me guardar. Se você fizer isso, você vai morrer. Entende? Deus vai nos guardar de situações que acontecem. De repente você está andando com seu carro, bate o carro. Quantos testemunhos nós já ouvimos? Eu já ouvi tanto testemunho, bati o carro virou, acabou com o carro e não aconteceu nada comigo. Não aconteceu nada com a minha família. Estava andando na rua, veio um carro desgovernado e não me aconteceu nada. Eu já passei por esse processo. O carro vinha em cima de mim e uma guia segurou o pneu estourou a poucos metros de mim. Se aquele pneu não estoura, ele tinha me atropelado. Eu estava num ponto de ônibus. Deus deu ordem aos seus anjos para me guardar. Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar. Então apenas confie em Deus. Não se apegue em coisas, não se apegue em pessoas. Confie em Deus, busque a Deus acima de todas as coisas. Adoração somente a Deus, tá bom? E é isso que o Pai procura, os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, que não coloca ninguém e nada acima dele, que ele venha sempre em primeiro lugar em nossas vidas, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.